É isso, irmãos. Estamos aqui no domingo à noite, estudando a carta de Juízes, e já a terceira mensagem relacionada a isso, tá bom? A semana passada nós falamos um pouquinho aí de Juízes capítulo 2, e eu já dei uma introdução sobre o tema de Juízes, onde cada um fazia o que parecia certo, e nós já vimos aquela primeira mensagem que isso é um problemão. Quando cada um faz o que parece certo aos seus olhos, quando cada um faz aquilo que é mais interessante, fora do padrão de Deus, fora daquilo que Deus coloca, a gente vai ver o ciclo de falhas lá de Juízes e o grande problema. E nós observamos, inclusive, aí dois versículos, capítulo 17, versículo 6, capítulo 21, versículo 25, que justamente repete essa mesma situação, onde descreve aqui que não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo, tá bom? Já expliquei sobre isso, né? Onde muitas vezes, e nós vamos ainda entrar nos próximos domingos mais sobre essa questão, onde muitas vezes podemos achar que, olha, vamos colocar um rei que resolve a coisa. Vamos mudar o governante que vai resolver o problema. Não é assim que funciona. Israel continuou pecando, mesmo diante de pessoas que Deus mandava, que Deus levantava, mesmo diante da monarquia estabelecida, Israel continuou caminhando nos mesmos erros, né? Lembrando que o rei de Israel, apesar de lideranças serem estabelecidas, o rei de Israel é o próprio Deus. Ele é o Deus soberano. Israel precisava aprender isso. Hoje nós vamos falar de Juízes capítulo 3, versículos de 1 a 6, que inclusive destaquei aqui o tema que justamente tem a ver aqui com esses versículos, que é o dia de treinamento. Se você não estava aqui semana passada, não viu a mensagem da semana passada, está ligado com aquilo que eu falei semana passada. De uma nova geração que surge, que não conhecia o Senhor. Lembra? Eu falei sobre isso? E aí nós aqui chegamos a uma conclusão bastante interessante, porque uma geração que não conhecia o Senhor, essa geração não era uma geração tão distante dos feitos de Moisés, de Josué e de Calebe. Parte dessa geração presenciou e experimentou muita coisa daquilo que Deus fez por meio do povo, mas mesmo assim é dito que esse povo não conhecia o Senhor. E nós trabalhamos aqui que tipo de conhecimento era esse. E nós chegamos à conclusão, mediante as escrituras e textos bíblicos, que era o conhecimento de diferenciação, de não diferenciar o Deus de Israel dos demais deuses cananeus. E coloca assim Deus, o Deus de Israel, em pé de igualdade com outros deuses cananeus. Os irmãos se lembram que eles não abandonaram o culto de Yahvé, não destruíram o tabernáculo, não abandonaram as práticas, e eles simplesmente incorporaram aquilo que eles encontraram em Canaã e coloca agora no mesmo patamar Deus e esses outros deuses. Não sabiam diferenciar. Essa geração que não sabe diferenciar agora será provada, testada. Os jovens aqui que estão presentes, eles adoram provas, certo? Jovens digam amém. Não, eles não vão dizer amém porque eles não gostam de prova. Ninguém gosta de prova. Concorda? O professor chega assim e fala, semana que vem tem prova. Sexta-feira, ainda mais quando é prova surpresa. Fecha o livro, fecha o caderno, porque hoje tem prova. Né? Por que o professor gosta de irritar a gente? Professor é fogo, né? Brincadeira, tá bom? Prova, serão testados. Serão agora diante de Deus provados. E os versículos de 1 a 6 descrevem isso. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras de Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Não haviam participado das guerras de Canaã. Isso está na NVT. Eu coloquei aí especifiquei duas situações aí, tanto na NVI quanto na NVT. Por isso que eu estou lendo assim, tá bom?
E os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, que viviam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até o Lebo-Amate, essas nações foram deixadas para que, por elas, os israelitas fossem postos à prova. Se obedeceriam os mandamentos do Senhor, que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferrezeus, os heveus, jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto ao Deus deles. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para esse texto, nós já vamos observar que a permanência deste povo é algo que está debaixo do controle de Deus aqui. Deus agora deixa de forma proposital esses povos, já que dentro de um contexto, inclusive no finalzinho de Josué, para justamente provar a fidelidade do povo de Israel. E ensinar 2 lições nesse contexto imediato: batalhar e obedecer. Quando nós lemos no início, nos versículos de 1 a 3, esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver agora que essa prova aqui, justamente tem a primeira lição a ser entendida por Israel. E ser ensinada a essa geração que não conhecia os feitos do Senhor. Que não sabia diferenciar o Senhor. Testá-los na batalha. Testá-los na guerra. Aqui é uma difícil... A NVI traz aqui que eles não haviam presenciado ou testemunhar, mas outras traduções vão dizer que eles não haviam participado das guerras do início ali do livro de Josué ao entrarem na Terra Prometida. Talvez essa situação tenha ocorrido por uma determinação de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5, onde estabelecia que um homem jovem, recém-casado, tá bom? Não seria enviado à guerra, nem assumiria nenhum compromisso público durante um ano, e estaria livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Os jovens tinham 1 ano de lua de mel. Amém? Que maravilha! O jovem não podia estar a guerra quebrando lá. Ele ficava em casa, se ele casou, vai ficar 1 ano de lua de mel. Gabriel vai ficar 1 ano de lua de mel, Gabriel? Coitado. 1 ano, tá bom? Detalhe, qual é que era o objetivo? O texto vai dizer que era para o quê? Fazer feliz a mulher. Precisa de 1 ano para fazer isso, hein? Você já entendeu a dificuldade da coisa? E 1 ano é pouco. Porque tudo é pouco. Certo, nosso irmão diácono? Provérbios de Cláudio, capítulo 1, versículo 2. 1 ano é pouco, mas mesmo assim Deus estabelece. Fica 1 ano. Provavelmente essa nova geração tenha sido privada disso e protegida por isso, justamente para que descendentes, famílias, pudessem assim crescer, se multiplicar, encher agora a terra, encher esse novo local que eles se encontravam. Isso era algo determinado pela lei, mas não era apenas por causa dessa situação que essa geração não tinha sido treinada nas artes da guerra, nas artes da batalha. Elas, sem dúvida, não participaram, alguns deles. Alguns não ali pegaram na espada, não viram, não estiveram em batalhas mais ferozes. Não foram treinados com isso, mas esse povo precisa aprender agora a batalhar. É interessante que, lá no livro de Josué, no início do livro de Josué, as batalhas de Josué, vemos
Ali uma vitória, uma após a outra, o povo entrando na terra prometida, os muros de Jericó caindo, e o povo sem fazer nada, e Deus dando vitórias a esse povo, mas quando vai desenrolando o livro de Josué, iniciando o livro de Juízes, nós vemos uma mudança nessa tática de Israel a conquistar a terra prometida. E isso é observado como, por exemplo, lá em Juízes capítulo 1, que nós já falamos sobre esse texto. O povo mudou a estratégia. O povo já não mais expulsou os habitantes cananeus, o povo já não mais tirou os cananeus da sua terra, mas passaram a fazer acordos. E o capítulo 1 nós já estudamos aqui no primeiro sermão e vemos lá, vitórias, começa bem, mas de repente no meio do capítulo as coisas mudam. E não conseguiram expulsar os habitantes. Benjamim deixou de expulsar os jebuseus. Os jebuseus vivem ali como os benjamitas até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo. Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus. Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalon, mas esses permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. E continua assim, os amorreus confinaram a tribo de Dan na Serra Central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Hermon, e assim por diante, mas eles foram assim sendo permitidos ficar diante deles, não sendo expulsos, e sendo aqui submetidos a trabalhos forçados. Não havia mais batalha. Olha, havia apenas ameaça, havia apenas acordos, havia apenas tratados. Nós não vamos te matar, deixamos vocês aqui, mas agora vocês vão se submeter ao nosso domínio. Com pagamentos de impostos, trabalhos forçados e assim por diante. Mas qual era a ordem do Senhor? Qual era a ordem do Senhor? Expulsem todos esses povos da terra. De certa forma, essa geração que não aprendeu a batalhar, ela foi uma geração vitoriosa. Ela foi vitoriosa, mas não lutou. Porque agora ela vive a vitória de seus pais, dessas pessoas que entraram, dos seus avós que entraram na terra prometida. Uma geração que possuía a terra sem ter conquistado. Por isso era uma geração sem experiência de guerra, sem lidar e enfrentar com os desafios que os seus pais e avós enfrentaram ao entrar na terra prometida. E aí nós podemos olhar para esse texto e entender assim, poxa, mas Deus então quer formar uma potência militar. Deus quer então, através desse povo, formar o maior exército do planeta. Não é isso que o texto, não é isso a intenção do Senhor. Mais que uma potência militar, Deus quer provar essa geração para que eles entendam e aprendam a depender de Deus em suas lutas e batalhas. Deus não quer formar de Israel uma grande potência militar, como outros povos tinham, o Egito, a Síria, outros lugares que tinham exércitos maiores. Mas quer que esse povo entenda que mesmo numa batalha, mesmo diante da experiência militar, mesmo diante de toda a luta que se tem, você ainda precisa depender do Deus dos exércitos. Estamos aí à mercê de uma guerra, mais uma. E toda vez que antecede uma guerra, nós temos a demonstração de força e poder. Sempre foi assim. Os líderes mostram o seu poderio militar. O número de soldados, o número de tanques, o número de aviões, de navios, de submarinos, a quantidade de bombas nucleares e assim por diante. Olha lá, invade a Ucrânia ou não invade? Tenso. E aí ficam as nações brincando com o nosso coração. Concordam? Com o coração. A gente aqui pode estar até seguro. Poxa, estamos milhares de quilômetros longe disso. Mas você imagina pessoas que moram lá. Famílias inteiras. E agora? Será invadido? E uma guerra não é tão simples, porque as coisas já começam a desaparecer, não tem o que comprar, dali a pouco começa uma série de coisas assim.
Porque as nações querem mostrar o seu poder. O quanto eu posso conquistar. O quanto eu posso agora batalhar e mostrar a minha força. Não é essa a intenção de Deus com o povo de Israel. Para essa geração agora que aprende e terá de aprender a lutar na dependência de Deus. Porque Deus é que luta por eles. Deus quer ensinar essa nação aquilo que ele fez em Jericó, por exemplo, com Josué. Os irmãos se lembram? Os irmãos se lembram a historinha de Jericó, que tanto é contada para as crianças? Que batalha estranha aquela de Jericó. Aquilo não é uma estratégia militar, onde o povo agora fica dando voltas em volta da cidade ali, com tochas, e simplesmente não ataca, e fica fazendo aquilo, e gritaria, aquele negócio. O que foi? Vai ganhar a batalha no grito? Não! Uma batalha para romper uma fortaleza como Jericó, é necessário quebrar muros, muralhas. Para quebrar muralhas precisa de catapultas, escadas, milhares de soldados, arqueiros e por aí vai. Mas Deus manda fazer o quê? Dá a volta. Dá a volta. Porque é Deus que derruba a muralha. Deu para entender? A misericórdia de Deus agora também é ensinar a esta nação que não sabe diferenciar Deus dos outros povos de Israel, dos outros deuses cananeus, a lutar na dependência dele. E pensamos muitas vezes em lutas, provações, que devemos nos tornar super guerreiros, pessoas altamente treinadas, que têm de vencer a qualquer custo. Você já viu como é que é o discurso hoje em dia? Você é um perdedor. É isso? O que você é? Vamos falar mais alto aí? Você é o quê? Você é um vencedor. Se eu chegasse aqui hoje, você é um vencedor. Você vai romper todas as muralhas essa semana. Sabe aquela muralha que você tem lá? Você vai quebrar. Porque você é o cara. Joanes, você é forte. Você vai conseguir. Você vai vencer. Olha, você vai lutar e você vai ter. A vitória é certa, porque você tem a capacidade. Confie em você mesmo. Nossa, você se arrepiou agora? Uia, nossa, pastor, tu gostou? Fiquei até animado, hein? Dá até para acreditar nisso. Mas amanhã é segundona, cara. A segunda-feira terrível. Amanhã é complicado. Essa luta não é tão simples assim. E um crente nessa teologia que é pregada muitas vezes, uma teologia que a parte de Cristo Jesus, a parte das Escrituras, que justamente quer apenas animar as pessoas sem aqui tratar o coração por meio de Cristo Jesus, vai simplesmente fazer isso. Você sai daqui pisando em nuvens. Mas amanhã, segunda-feira, volta tudo de novo. Porque Deus não quer que você se torne um super guerreiro, um super crente. Deus quer sim que você lute na dependência dele. E lutar na dependência dele precisa de treinamento. Precisa de ser testado. Mesmo bem treinado, bem preparado, a dependência é sempre em Deus e não em você. Ele prepara o povo agora, não para que eles se orgulhem da sua própria força, da sua capacidade militar, mas diante dessa capacidade, entender que tudo isso depende de Deus. É algo que Jesus, por exemplo, ensinou para os discípulos na pior hora de prova e de luta. Lembra lá? João, capítulo 18, versículos 10 a 11. Jesus, no Getsemane, está sendo preso, conduzido à prisão. Vem Pedro. O que ele faz? Pega a espada, corta a orelha de Malco. E Pedro, hein?
E que Jesus manda ele fazer? Guarda a espada. Acaso não haverei eu de beber o cálice que o Pai me deu? É muito interessante porque Jesus agora está sendo direcionado e conduzido à maior batalha da sua vida. A cruz. Jesus está agora sendo conduzido a uma luta e já estava lidando com isso, com tentações, com coisas que ali, pessoas que abandonariam, com a violência, com o seu próprio povo rejeitando, lidando com toda essa provação. Satanás tentando Cristo Jesus, sendo provado. Mas o nosso Cristo estava na dependência do Pai. Jesus poderia ter se livrado daqueles guardas judeus? Só mandar vir uns anjos aqui, pronto. Mas Jesus encara essa luta na dependência do Senhor. O próprio texto de João 16:33, o Senhor Jesus vai dizer: eu disse essas coisas para que vocês tenham a minha paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, confiem em vocês. Vocês são vencedores. Amanhã vocês guerrearão e vencerão. É isso? Na tradução do pastor William aqui? Não. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O nosso vencedor é Jesus Cristo. E é nessa vitória que agora nós vamos guerrear as lutas e batalhas que nós temos diariamente e repousar a nossa esperança. E no dia de treinamento, o dia que Deus nos treina justamente a travar essas lutas e batalhas, é na dependência dele. Na prática aqui, irmãos, eu quero dar algumas liçõezinhas bem práticas para você. Quando você ora, e quando você orar essa semana, muitas vezes nossa oração justamente tem a tendência de orar pedindo para que Deus nos livre da coisa. Nos livre do problema. Deus, eu não mereço passar por isso. Deus, eu não quero passar por essa situação. Deus, eu não preciso passar por isso. Deus, eu não estou aqui para passar por essa situação, não. E nós oramos muitas vezes assim. Mas eu quero desafiar você a mudar essa semana a sua oração. Deus, não tem jeito? É isso mesmo? Então me dá forças aí, porque eu dependo do Senhor. Deus, eu não vou dar conta, não. Preciso do Senhor. Se o Senhor quer que eu passe por isso, se é isso que o Senhor deseja para a minha vida, se é essa luta e essa empreitada que eu vou enfrentar, eu preciso do Senhor ao meu lado. Eu preciso do Senhor junto de mim. Eu preciso do Senhor porque o Senhor venceu o mundo. O Senhor esteve em situações difíceis. O Senhor agora renova a minha força e a minha esperança. E muitas vezes a batalha é terrível. Inclusive, contemplamos apenas derrota. E de fato, nós vamos ver no final desse capítulo. O fim é derrota. Mas mesmo assim batalhamos junto do Senhor, na dependência do Senhor. Querido, que você essa noite possa assim renovar isso no seu coração. Nas suas lutas, nas suas batalhas, aprenda do Senhor, não seja uma geração, como nós falamos semana passada, que não sabe diferenciar o Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia, dos outros deuses deste mundo. Não coloque Deus em pé de igualdade com as outras coisas. Continue confiando nele. Porque a segunda lição que Deus quer ensinar também a essa geração é o ensino da obediência. E o texto vai descrever aqui esses governantes, esses povos que Deus agora propositalmente aqui deixou para testar a Israel. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas gerações foram deixadas para que, por elas, os israelitas fossem postos à prova e se obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés.
Quando você olha para esse texto, parece inclusive algo estranho, algo sádico da parte de Deus, de deixar esses povos agora para fazer o povo sofrer. Esse mapa justamente ilustra isso. Todos esses povos que aqui foram citados, os filisteus na costa, aqui na costa, os fenícios, os sidônios lá em cima, os hititas, os amorreus e Israel, todos os cananeus aqui. Israel no meio de tudo isso. Israel, justamente esse texto vai descrever que Israel estava cercado por todos os lados de inimigos e inimigos poderosos. Não tinha para onde correr. Para o oeste, os filisteus. Para o leste, os hititas ali, os ferezeus, os heveus. Mais acima, os fenícios. E assim vai. Cercados por todos os lados. São usados agora por Deus para ensinar o povo a obediência. E como eu disse, parece estranho essa narrativa de entender que Deus pode permitir essas coisas, deixando esses povos para ensinar o povo. E aqui, hashtag fica a dica. Preste atenção. Lembra da oração? Nem sempre Deus vai tirar os problemas. Nem sempre Deus vai aderir à minha estratégia. Eu vou deixar. Eles vão ficar. Eles vão ficar. Mas vocês vão aprender a obedecer e depender. Isso vai ser útil. Isso é o nosso Deus. Você ficou bravo com Deus agora? Está chateado? Muitas vezes no momento de tribulação a gente fica. Por que Deus, que tem o poder de todas as coisas, não simplifica a minha vida? Por que Deus, que tem a capacidade de resolver todos os problemas, não simplifica esse negócio e deixa eu passar por isso? Quando eu estava fazendo o seminário Palavra da Vida, eu já contei essa história aqui várias vezes. E eu era seminarista, dependia de sustento financeiro, de ofertas. E lá no seminário eu via, e sempre foi muito difícil lá. Eu era casado, depois no segundo ano o João Pedro nasceu, tinha pouquíssimos recursos, e eu sempre via lá testemunho de outros alunos. Olha, Deus enviou um mantenedor e pagou a minha mensalidade do ano inteiro. Não vou mais ter preocupação com pagar a mensalidade. Olha, estava lá, tinha um outro dia, olha, Deus me enviou uma oferta que eu consegui pagar vários meses de mensalidade para sustentar aqui o meu seminário. Graças a Deus, que bom. Aí outro, olha, eu consegui um mantenedor que agora se comprometeu a pagar a mensalidade até o final do meu curso para mim. Que bacana. Eu olhava aqueles testemunhos e eu dizia, por que não eu? Porque na segunda-feira, seminarista, agora não é mais assim, Carlão, né? Segunda-feira a gente ia lá no banco, era o único dia que a gente ia para o banco, né? Eu passava o cartãozinho lá no Banco Itaú. E aí eu pegava o cartão e ia assim, Deus, por que o senhor não faz isso que o senhor fez com ele? Deus, ó, dá uma mão aí, faz isso, porque eu preciso... Assim seria mais fácil, Senhor, assim seria legal. Assim, inclusive, eu daria um testemunho que bacana e tiraria a minha dor de cabeça semanal de pensar em dinheiro. Sabe quantas vezes ocorreu isso? Nunca. Aí você pode dizer assim, poxa, então você não é amado por Deus? Poxa, então você não estava orando direito, pastor? Poxa, então você estava errado, algum pecado no seu coração? Não, irmãos, mas durante 5 anos, depois mais um ano eu fiquei no seminário. Nada me faltou. Nada me faltou. Os meus filhos nasceram em plano de saúde, de Unimed, acredita? E hoje eu fico olhando para trás e digo assim, como é que eu consegui isso? Como é que a gente conseguiu isso? Foi porque eu arrumei um mantenedor? Foi porque eu tinha um carisma grande de conseguir pessoas para... Não! Irmãos, eu vendia livro, eu vendia geleia. Tinha lá
Atibaia e Jarinu é a terra do morango, certo? O produtor de morango lá, ele pegava o resto do morango que não vendia e fazia, na sexta-feira, o bacião. Aí eu ia lá, pegava um bacião desse tamanho, assim, uma caixona, enchia o porta-mala de morango, e aí eu virava à noite fazendo geleia de morango. Tá bom? Nossa, pastor, você sabe fazer geleia? Eu sei fazer geleia, viu? Quer que eu faça um dia pra você aí. Fica bom, hein? Fica da hora. E eu fazia geleia. E aí eu ia pra igreja com aquele monte de caixinha de geleia. Orando para vender tudo. Orando, Deus, ajuda aí. Tá, ó, o carro ficava cheirando morango a semana inteira. Era uma maravilha. Vômito do João Pedro e morango. Imagina só. Ele vomitava no carro. Era uma maravilha. Mas, irmãos, às vezes tinha... O pessoal da igreja acostumou tanto. Ô, William, você não trouxe geleia hoje? Não, hoje não tem, acabou. Não tem uma época de morango. Não é época de morango agora. E é assim que Deus fazia. Sem saber se ia conseguir vender, mas eu não voltava com geleia, eu vendia. Não sei como. Os homens ficavam com dó, mas era Deus dirigindo. Deu para entender? Mas aqui a gente aprende a obedecer ao Senhor, aos mandamentos do Senhor. Aprende aqui a estar debaixo dessa obediência santa de Deus. Geralmente aqui nós, diante das provas, situações difíceis, nós queremos dar um jeitinho, bular as regras. Sabe aquela cola da prova? Porque prova é difícil. E eu preciso tirar nota, eu preciso passar de ano. E aí eu opto pelo caminho mais fácil. Vou lá. Tomar uma decisão errada. Uma prova financeira, e aí eu decido ir lá e fazer um empréstimo maluco que eu não sei nem como vai pagar. E aí eu digo assim, Deus, agora o Senhor dá um jeito de pagar esse empréstimo que eu fiz. Não é assim? Que loucura. Uma decisão que eu tomei fora da obediência de Deus, da dependência de Deus, e aí eu fico apavorado, terrivelmente angustiado. O jovem vai fazer a prova e é assim, pastor, ora aí por mim. Agora eles não falam mais isso, antes eles falavam assim, ora aí para quê? Pastor, tem uma prova essa semana, ore por mim, tá bom? Aí eu pergunto assim para ele, você estudou? Ah, eu estudei pouco. Eu falei, então nós vamos orar por um milagre. É só um milagre para você passar nessa prova. Eu não oro, mas eu acho que o milagre vai ser difícil. Depende dele. Porque você não obedeceu, você não estudou, você ficou assistindo no Netflix, ficou maratonando com preguiça. Não obedeceu ao Senhor. Queridos, o povo agora é testado a obediência justamente dentro de um contexto de lei deuteronômica, de bênção e maldição. E eu fico impressionado com o capítulo 28 de Deuteronômio, que começa aqui com bênçãos prometidas para este povo, que está entrando na terra prometida. Bênção, 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 é maravilhoso. O futuro aqui, olhando para isso, é fantástico. Mas essas bênçãos são condicionadas à obediência. Porque se desobedecerem, no mesmo capítulo, vem maldição. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. É bênção isso? Deus vai fazer isso. Deus está prometendo. Entretanto, se não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas as maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da tua terra, e os bezerros, os cordeiros e os seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. No mesmo capítulo, bênção e maldição. Obediência e desobediência.
teste agora para a vida dessas pessoas é justamente diante de um Deus criativo, que aquilo que foi prometido e ensinado aos pais, eles precisam aprender na prática a obedecer. Queridos, não existe, inclusive, uma pílula mágica para a obediência. Quem dera eu pudesse inventar uma pílula e eu ia ficar rico, vender para o papai e mamãe aqui essa noite. Vocês iam comprar de mim essa pílula. Ó, garanto para você que se o seu filho tomar essa pílula, tudo que você mandar essa semana ele fazer, ele vai fazer. Sem reclamar, sem espernear, sem fazer birra. Ele vai dizer, muito obrigado, papai, eu vou obedecer a você com todo o meu amor e carinho. Te amo. Essa pílula garante isso para você. Quer comprar? Não tá para comprar, porque não existe isso. Ninguém dorme desobediente e acorda obediente. Deu para entender? A propósito, o seu filho, que é filho de Adão, já nasce com a desobediência no coração. Ó, até rimou. Deu para entender? Cabe agora a você, pai, ensinar o seu filho a obedecer. Por isso, a obediência não é algo que se aprende no livro, é algo que você vive, é algo que agora você vai ter que conquistar o coração desse desobediente por meio de Deus, por meio de Cristo Jesus. Porque, por natureza, nós temos um coração obstinado, rebelde. E aí Cristo Jesus entra na nossa vida, no nosso coração, e doma esse coração feroz, desobediente, e passa a obedecer. Passa a amar o Senhor. Queridos, essa é a lição que ele quer ensinar para esse povo, uma geração que não sabe ainda encarar vitórias e derrotas. Uma geração que foi premiada aqui pelo sucesso dos seus pais, pelo menos em parte. Agora terão de aprender a obediência. E isso é importante dentro do plano de Deus. Por isso, não reclame das provas. Não reclame, muitas vezes, ensine os seus filhos a isso, a essa luta dependente do Senhor, obedecendo essas regras. E, infelizmente, muitas vezes a igreja não pode nem fazer mais uma competição no departamento infantil para não magoar a criança. Porque a criança não sabe perder. Não pode perder. Antigamente, a gente levava sonho de valsa, bis, chocolate, não sei o quê. Agora acho que nem pode mais, né? Você dava lá, ganhou! Tinha espada, empunhar a espada. Ricardo lembra disso, empunhar a espada. O embaixador do rei empunhava a espada lá, que era a Bíblia. E aí o embaixador do rei falava o versículo, se abria, quem abria primeiro ganhava. E o que não abria, perdia. Pronto, não ficava chorando. Ai, eu perdi. Tadinho de mim. Perdeu, então seria mais rápido. Vai estudar. Não sabe perder? Deu para entender? Não pode fazer mais isso na igreja. Porque agora, o segundo lugar, ele também ganha. O segundo lugar sempre vai ser o primeiro perdedor. Entenda isso. O segundo lugar sempre vai ser o primeiro que perde. Não tem como você mudar isso, por mais que você queira. Então você deve premiar o primeiro que perdeu, então dá um prêmio para ele. Nossa, pastor, isso é cruel. É assim a vida. É assim. Porque agora eu vou batalhar. Agora eu vou ser treinado. Agora eu vou depender do Senhor. Mas o pai e a mãe não deixam nem o seu filho depender de Deus, porque ele é o Deus do seu filho. E ele conquista tudo, tem tudo. E se ele chorar, meu Deus. Já viu que criança não pode mais chorar? Antigamente criança chorava, mas falava assim, abra os pulmões. Não sei se é verdade. Deixa chorar aí que abre os pulmões. Ele vai respirar melhor. Hoje em dia, não. Ai, meu Deus. Ai, Senhor. Meu Deus, não pode chorar. Dá um gemidinho, já.
Você bota ele na cama lá, né? Parece ter um espinho ali, uma roseira. Uma cama de espinho. Você bota ali, ele encosta e ele... Os meus filhos eram assim. Quando eu colocava ele assim, ele já ficava olhando para mim assim. Você vai colocar? Certeza? Certeza que você vai fazer isso? E eu ficava com até medo, né? Botar, berreira abria. Deixa eu chorar. Chorava lá uns minutinhos, ficava roxo, sem ar. O dia. Aí voltava ao normal. Calmava. Aí eu abraçava eles. Calmou? Ficava bonzinho. Aprender a perder. A vida é assim. Aprender a lutar. Aprender agora a depender de Deus. Ensine isso aos seus filhos. Ensine isso aos seus filhos agora, porque essa geração aqui não aprendeu isso. Eles viviam da vitória dos seus pais, dos seus avós. O seu filho vai chegar frustrado, chateado em casa, magoado com alguma coisa. E isso vai doer no seu coração. Isso é como se fosse uma facada no seu coração, pai e mãe. Mas cabe você incentivar seu filho a tratar esse sentimento diante de Deus. Diante de Deus. Filho, eu sei que você está triste, eu sei que você está magoado. Ore ao Senhor para Deus tirar isso do seu coração. Vamos orar. Eu sei que você ficou chateado com isso, mas olha, coloque sua vida diante do Senhor. Porque ele tem um relacionamento com Deus. Ele precisa aprender de Deus a obedecer e depender dele. Faça isso. Deus ensina, inclusive, nós perdermos. Deus nos ensina a perder? Deus ensina a perder. Deus nos ensina a perder. Deus nos ensina a perder diante de uma tragédia. Deus nos ensina a perder até diante do pecado, da desobediência, disciplinando e restaurando as nossas vidas. Você perdeu. Você foi derrotado. Você pecou. Agora você vai ser disciplinado para você ser restaurado. Esse é o nosso Deus. Deus ensina na perda, na tragédia, na dor, o consolo, o conforto. Quantas pessoas nesta pandemia estão aprendendo, diante da dor, da tragédia, o consolo e o conforto do nosso Deus? É difícil demais. É difícil demais perder alguém. Mas ao mesmo tempo, é bom demais receber o consolo e o conforto do Senhor. É impressionante como nós aprendemos isso. Deus ensina nessa aflição que a salvação só pode ser nele, não nos nossos métodos. Porque, irmãos, no final dessa história, eu queria apresentar para os irmãos uma final da história um pouco feliz hoje. Mas eu não posso ser desonesto com o texto. Porque o final da história é um final de derrota. Foram testados e reprovados. Mas essa mensagem não termina aqui hoje, tá bom? Eu ia pregar tudo hoje, mas não ia dar tempo. Você quer saber o resto? Vem semana que vem. Porque agora, testados e reprovados, os israelitas vivem entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, e tomaram as filhas deles em casamento, e deram suas filhas e filhos aos filhos deles, e prestaram culto aos deuses deles. Tragicamente, Israel não aprendeu a lição, nem passou no teste. Os israelitas vivem agora com outras nações, e se tornaram e colocaram em pé de igualdade a elas. Inclusive com acordos matrimoniais. Entregaram seus desejos pecaminosos a essas nações, inclusive em relações matrimoniais. Fizeram isso entregando-se em casamentos que desagradavam a Deus. Fizeram isso por meio de casamentos onde agora não há bênção, mas maldição. Se existe algo que deveria ser uma benção, é o casamento. Concordam comigo? Meu casamento é uma benção.
Espero que o seu seja uma benção. Mas, infelizmente, casamentos se tornam maldições. Quando eles agora não dependem de Deus e parte agora para esse relacionamento debaixo da desobediência, se torna uma maldição. Casamentos agora que deveriam ser uma bênção na vida de pessoas. E eu estou aqui justamente porque foi dessa forma que Israel decidiu não obedecer. Casamentos aqui se tornam maldição. Uma maldição para o povo. Cuidado. Jovens. Casamentos aqui não são decididos apenas nos sentimentos, na beleza. Porque eu amo, porque eu gosto. Mas debaixo da obediência e dependência de Deus. Vou repetir. Casamentos não são definidos por apenas pessoas que eu gosto e amo. Mas ele é definido debaixo da dependência e obediência de Deus. Quando eu fui casar com a Linda era a última pessoa na minha vida que eu imaginei que ia casar. Você acredita nisso? Não por causa dela, tá? Por causa de mim. Eu achava assim, nossa, ela é legal, é uma pessoa bacana, uma pessoa joia, mas... Tá. Nós éramos amigos. E queridos, e aí o negócio, Deus começou a mexer no meu coração. Comecei a orar pela morena lá. A moreninha ali, ó. Comecei a orar. Será? Deus, eu não quero desobedecer. Será que é isso? Não, não é possível. E fiquei assim meses, orando. Tava até com um calo no joelho já. Aí cheguei um domingo à noite para ela no final do culto. Preciso falar com você hoje. Ah, vamos lá. Aí ia lá na casa do pastor lá, que ia contar o dízimo lá, não sei o quê, ia lá. Aí fui lá. Aí cheguei lá, tudo bonzão, né? Travou. Olhei as placas, não conseguia falar. E aí? Nunca aconteceu isso comigo. Mas diante da menina eu não conseguia falar. Eu ia só falar, olha, escuta, tô percebendo que tá diferente o relacionamento, eu tenho orado por você. Mas não conseguia. E aí deu a hora, ela foi embora, e aí eu enrolei, mas não falei. E aí eu fui chateado para casa. Você quer ver uma semana infernal? Foi aquela semana. William, que coisa. E os jovens aí? Tô avisando, hein? Mas na outra semana, o culto inteiro eu orando, assim, ó. Deus, dá coragem pro Josué e Caleb, dá coragem de Josué e Caleb na minha vida. Deus, dá forças. Final do culto. E aí? Oi, linda. Então, olha, tem, né, conversado, a gente tem orado, eu não sei, tá diferente o nosso relacionamento, é isso mesmo? E ela dando risada, e ela dava risada na minha cara, vê se pode isso. Suava, Jones. Eu suava. E ela dá risada. Aí ela com a risadinha, é isso mesmo, vamos orar. Era tão mais fácil, né? E aí agora, eu também não sabia o que eu falar, depois da resposta. Mas, claro, o resultado foi que aí depois a gente casou. Deu para entender? Casamento é obediência, é dependência de Deus. Não é porque você é bonitinha, porque é bonitão, porque é fantástico, porque gosta, é dependência de Deus. Por isso, jovens, começa já errado quando você casa com alguém que não é da mesma fé que você, já está errado por aí. E não pede para Deus te abençoar, porque Ele não vai abençoar. Se já está errado o início, começa errado, não vai ser bênção, vai ser maldição. Jovem, se começa errado o relacionamento no seu namoro de sexualidade, sexo antes do casamento, já está errado, já começou errado. Igrejas que têm sugerido agora, não jovens casar, mas morar junto. Um dia eu conversando com uma pessoa aqui da igreja, falando, aconteceu isso. Mora junto. Começa errado. Começou desobedecendo ao Senhor. É maldição. Pastor, eu queria mudar isso, essa maldição em bênção. O senhor faz o meu casamento? Não. Não faço. Não vou fazer. Não faço casamento de crente com não crente. Porque é maldição.
É maldição. Pastor, mas deu certo, graças a Deus, misericórdia do Senhor, que de repente uma história deu certo, mas isso não muda a obediência, a dependência de Deus. Não arrisque. Cuidado. O desafio aqui diante desse negócio, irmãos, é que diante da obediência e dependência, não tenhamos o mesmo fim do povo, de testado e reprovado. Mas mesmo testados e reprovados, só Deus vemos a capacidade de restaurar. Porque todos nós fomos reprovados em Adão. E nós vivemos constantemente no famoso ciclo de falhas ou no ciclo 3D. Desvio, disciplina e desafogo. Mesmo diante da reprovação, e aqui eu convido você para estar na próxima semana, mesmo diante da reprovação que nós acabamos de presenciar aqui deste povo, Deus provê, diante da sua misericórdia, homens, mulheres, juízes, pessoas que agora exercerão o mandamento de Deus e ensinará ao povo de Israel. Porque nós temos esse Deus que provê. Porque, irmãos, como diz Hebreus, capítulo 12, versículos de 4 a 13, não está aí o texto, você pode abrir a sua Bíblia e ler. Hebreus, capítulo 12, versículos de 4 a 13. Diz assim, na luta, para vocês abrirem, né? Hebreus 12, de 4 a 13. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhe dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Para que participamos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes e seja curado. Nessa semana que estamos começando, nesse dia de treinamento, eu quero convidar você, com essa música que nós vamos cantar aqui com a equipe de louvor, a agradecer ao Senhor. Porque você já sabe das lutas que você vai enfrentar. Não é surpresa para você. Não é surpresa para você. Certo? Louve ao Senhor por isso. Não louve ao Senhor pelas provas e testes, mas louve ao Senhor porque Ele te ajuda nesses testes e nessas provas. Porque Ele está conosco. Agradeça ao Senhor que mesmo diante dessas lutas brutais que vocês terão pela frente, o Senhor está com você. Você não está sozinho. Vamos ficar de pé?